Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou seu irmão em Cristo, Gustavo Miranda. E esse é o canal Gustavo Miranda falando da graça. Hoje quero deixar aqui mais um estudo, mais uma pérola da graça. Nosso irmão e amigo Elcio Jesus, do canal Elcio Jesus /MGV, está trazendo mais esse estudo que eu tenho certeza que vai nos ajudar numa libertação de mente. É isso aí, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Então, queridos, este é o tema que nós vamos tratar nesta live. Abrindo mão da tradição, especificamente a tradição religiosa. Um abençoado me passou uma mensagem aqui no WhatsApp e ele perguntava para mim o seguinte: irmão Elcio, nós sabemos que nem todas as pessoas vão receber a revelação da graça, porque Deus dá a quem Ele quer. Então não são todas as pessoas que vão entender o Evangelho da Graça. E ele, conversando comigo, ele dizia: isso é verdade? Eu falei: sim. Nós sabemos que nem todos vão receber a revelação da graça. E aí, em cima desta pergunta, ele fez uma segunda pergunta. E ele disse assim: mas como nós vamos identificar quem de fato não recebeu a revelação na mente, quem de fato não recebeu, presta atenção, quem de fato não recebeu o entendimento daquele que recebeu o entendimento, recebeu a revelação, mas não quer abrir mão da tradição. E eu falava com ele: meu irmão, você vai perceber, porque haverá sinais. Quais os sinais, irmão Elcio? Querido, quando você recebe, preste muita atenção, quando você recebe a revelação da graça de Deus, há uma explosão de alegria no teu coração. Quando você recebe na tua mente a revelação da graça de Deus, há uma explosão de alegria no teu coração. E o coração aqui eu não estou falando nem mais a mente, eu já estou falando aqui com o órgão que bombeia o sangue. Ou seja, mexe de fato com o teu emocional, porque primeiro mexeu com o teu racional. Você recebeu uma revelação na tua mente, você recebeu uma revelação no teu racional, e isso mexeu naturalmente com o teu emocional, porque veio aquela alegria, aquele prazer, e você disse: nossa, que palavra libertadora, que palavra impactante. Queridos, há quase 7 anos atrás, quando eu comecei a ouvir os irmãos que já pregavam a graça de Deus anterior a mim, eu ouvia de 6 a 8 mensagens por dia. E eu tomava anotações, eu estudava, porque eu não queria ser um papagaio, pregar porque o outro estava pregando. Eu queria de fato absorver aquilo. E quantas vezes eu dormi tarde, estudando, ouvindo outros irmãos, aprendendo com outros irmãos. Entendeu, abençoado? Tirando dúvida com outros irmãos. E aí eu ia lá anotando: não, os irmãos já estão aí pregando há mais tempo, eu vou absorvendo, eu vou aprendendo. É claro, o tempo foi passando, a gente vai mergulhando, aí a gente vai tomando um entendimento diferente em alguns aspectos ali. Talvez aquilo que o irmão alcançou lá, você ainda não alcançou aqui, mas temos que ter os pés no chão, humildade, e dizer: não, vamos devagar. Se de fato é uma revelação vinda da graça, vinda do Espírito, precisamos nos colocar como pessoas que querem de fato aprender. Vamos ser humildes e vamos ouvir, vamos crescer junto. Então há esta alegria contagiante quando você recebe a revelação da graça de Deus.
Agora, em contrapartida, aqueles que não recebem, eles querem confrontar, parte para o lado pessoal, começa a te chamar de herege, filho do capeta, desviado, desigrejado, te dá nome de tudo quanto é jeito. Aí é porque essas pessoas de fato não recebeu a revelação da graça. Agora, tem aquele outro público que recebeu, em parte, o entendimento da graça, mas eles estão presos no sistema religioso. Eles estão presos no sistema religioso e eles não querem abrir mão. Eles não querem abrir mão da tradição deles. Quantos amigos meus que se denominam pastores de congregação evangélica? Quantos amigos de outras instituições religiosas que chegava para mim e dizia: rapaz, eu entendo, eu até compreendo, vocês estão certos, mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque lá onde eu estou, eu sou evangelista. Lá onde eu estou, eu sou diácono. Aleluia! Lá onde eu estou, a minha esposa é levita. E nós dizíamos: rapaz, mas é melhor agradar a Deus do que os homens. Irmão, eu sei, isso é fácil para você, para mim não é. Quantas pessoas eu já conversei e entendiam em parte o evangelho. Olha, irmão, eu também entendo desta forma, mas a tradição que eu faço parte, entendeu? O pastor presidente da minha instituição, a convenção que eu estou inserido, não aceita isso. E detalhe, não eram nem pessoas que eram assalariadas pelo sistema, porque se fossem assalariadas pelo sistema, ainda tinha desculpa de dizer: não, irmão, eu dependo lá do ministério, eu recebo o salário do ministério, mas não, eram simplesmente bajuladores de pastores corruptos de entendimento. Então você percebia que aquelas pessoas até estavam entendendo o evangelho, mas não queriam abrir mão por causa da tradição religiosa. Por causa do título, dos títulos eclesiásticos, das nomenclaturas, do ser chamado de pastor. É como Jesus disse, eles são fariseus hipócritas. Eles gostam de ser saudados nas ruas, receber as saudações: Rabi, Habibi, Habibi, mestre, pastor, aleluia. Então eles gostam disso, então eles não querem abrir mão disso. O irmão Elcio no sistema, ser chamado de pastor era um orgulho. Sabe? Nossa, um pastor tão jovem. O pastor Elcio, né? Falei até árabe, né? Habibi. Pastor Elcio. Querido, você chega na graça, você tem que se esvaziar de si mesmo. Lembra de João Batista? Quando chegaram para João Batista e disseram: João, vem cá, João. Jesus, Yeshua, ele está rebanhando multidões. O povo está indo atrás dele. Olha a humildade do maior profeta do Antigo Testamento, do maior profeta da Bíblia. Jesus disse: dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. João Batista poderia ali bater no peito e dizer: não, eu sou o maior profeta, o próprio Yeshua, o próprio Jesus declarou isso. Não! João Batista simplesmente disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, quem ministra a graça precisa diminuir. Sair, sabe, daquela zona de conforto. Sair daquele salto alto que o sistema coloca muitas vezes e a pessoa não sabe nem andar com salto. O que é, irmão Elcio? Traduz aí por miúdos, revela aí esse manto. O que é a pessoa não saber andar com salto? Você já viu uma mulher que ela não tem costume de andar de salto alto? Quando ela coloca o salto alto, o que é que ela faz? Sai tropicando, né? Tropeçando, né? Então, o que acontece? Pega lá um irmão na congregação, na reunião, o irmão ele desenvolve bem em algum setor lá, faz alguma coisa. Aí o pastor presidente, tá? Presidente, consagra lá o irmão a diácono. Aí o irmão não sabe andar de salto alto, mas ele já
já está no salto alto. Ah, porque agora eu sou diácono, agora eu sou diferente de vós, misseis. Mas o camarada no outro dia estava sentando aí, participando junto. Não, mas agora ele foi separado, ungido, consagrado, revestido e Aí ele é levantado, é evangelista. O camarada dava paz do Senhor, ele já não dá mais paz do Senhor, ele dá, passou batido. Ele não sabe andar nem de salto, mas ele já está de salto alto. Então essas nomenclaturas, essas posições, esses títulos eclesiásticos, só traz vaidade para a mente do povo, querido. Quando você vai ler as cartas de Paulo, Paulo sempre se apresenta com um primeiro nome, né? Com nome próprio. Paulo, aí depois vem apóstolo de Jesus Cristo, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quer dizer, Paulo não se apresentava, prazer, quem é você? Apóstolo Paulo. Não, primeiro vinha Paulo, irmão Paulo. Depois as pessoas o reconheciam pelo dom que ele exercia, que era apóstolo, enviado, né? Enviado por Cristo. Mas hoje não, abençoado. Hoje você vai falar com o pastor do sistema, se você chamar ele de irmão, se você chamar ele pelo nome, é uma afronta. Eu sou pastor, eu sou reverendo. Aí você pode provar, se você chama ele de irmão, ele pode até responder, mas ele responde assim: Oi irmão. Agora chama ele de pastor para tu ver uma coisa. Hã? Aleluia! Amém, vaso! Glória a Deus! Você percebe logo no semblante, sabe? A vaidade. É o pastorzão. Ele gosta de ser ovacionado. Jesus disse, no tempo de sua carne, Jesus já dizia isso. Entre vocês não haverá mestres. Só há um que é pai de vocês. Só há um que é mestre de vocês. É Cristo. Todos vocês são irmãos. Ah, e no reino de Deus, que é o reino inabalável de justiça, que é na plenitude desta graça a qual nós estamos inseridos e vivendo, o maior, quer ser o maior? É aquele que serve a todos. O maior não é aquele que senta lá e quer ser servido. O maior não é aquele que manda, comanda, desmanda e remanda. É, né, Guevéia? Não. O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Por isso que João disse, eu tenho que diminuir para que ele cresça. João disse, o noivo se alegra por estar na festa do noivo, né? Eu sou convidado, disse João. O convidado se alegra por fazer parte da festa do noivo. Mas não é isso que os homens querem. Por quê? Porque eles querem manter a tradição. Não, irmão, porque você se colocar como irmão, aí vão achar que você está no mesmo patamar, que você não tem nenhum tipo de autoridade. Mas quem disse que você tem algum tipo de autoridade sobre as pessoas? E quem disse que você não está no mesmo patamar? É claro, não está no mesmo patamar porque existe uma vaidade na tua mente, tá? Para que a carapuça servir aqui. Existe uma vaidade na mente dessas pessoas que não aceitam viver no mesmo nível de igualdade. É tão bom você se colocar no mesmo nível, abençoado, e alguém perceber em você uma capacidade, uma sabedoria e dizer, glória a Deus, esse irmão aí, ele tem uma sabedoria, um entendimento, ele passa pra gente aqui, edifica a gente aqui. Entendeu, abençoado? Isso é muito bonito. Do que alguém meter um anel de teologia e tá aí tentando impressionar e tá aí consagrando outros. Você vê nas redes sociais aí, pastores distribuindo diplomas pastorais. E eles falam com tanto orgulho. Nós já formamos mais de 200 pastores. Nós já formamos como? Vender um curso pela internet? Se eu quisesse ter 10, 15 diploma pastoral, eu comprava. É isso que eles fazem. Então o que adianta? Existia pessoas no nosso meio que estavam ouvindo a palavra da graça, mas não abria mão do sistema religioso. Não abria mão da tradição. Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que fizeram? Saíram do meio da reunião, de uma reunião pura em graça, onde todos nós falávamos a mesma língua, mas é claro, coração corrupto. Foi pagar no sistema religioso, em uma convenção, um valor mensal para receber derramamento de óleo e diploma pastoral e foi lá e abriu uma gaiola.
com o nome de igreja evangélica, blá blá blá, blá bebê. Pra que isso, abençoado? Isso é vaidade. Isso é vaidade, religiosidade. Isso não é evangelho. Então existem muitas pessoas, abençoado. Falei, não li nenhum texto ainda. Vou ler, calma aí. Existem muitas pessoas que estão apegadas à tradição religiosa. Mas quando recebe de fato a revelação da graça, a não ser que não tenha recebido. Mas se recebe mesmo, meu irmão, abre mão imediatamente. Queridos, eu era fã dos Labachúria Libicanta. A primeira pessoa, claro, estava começando comigo ali uma nova fase. A primeira pessoa que eu conversei foi minha esposa. Falei, olha, minha querida, esse Labachúria aí é engano puro. Elcio, mas você falava. Eu falava ali no mover da emoção, questão do o ambiente ali propício. Eu desenvolvi aquilo, até tinha uma boa intenção, porque quando eu falava, decanto nébias, iribicô, vai, lá vem, lava sunga na bacia. Geraldo, creme crack, samambaia. Eu falava essas coisas sem sentido, mas na minha mente aqui estava, ô meu pai do céu, será que isso faz sentido? Ô meu Deus, era isso que eu pensava. Ô meu Deus, será que o senhor está recebendo? Papai, eu não estou entendendo nada, mas o pastor me ensinou que isso aqui é espírito, e no espírito o senhor entende. Então lá vai, segura aí o manto, Jeová. Taralamanaya, dei canto nébia. Entendeu? Então o meu coração estava ali, palpitando ali, batendo, sabe? Preocupado, porque em mim não havia engano. Eu estava no engano, mas eu não queria permanecer naquilo. Mas os pastores me ensinaram que quando eu orava em mistério, eu não sabia, mas Papai do Céu sabia. Sabia nada, irmão. E ali eu ficava, terra na Massúria. E a minha mente estava ali, meu Deus, tomara que eu esteja falando certo, porque tem uma sargentona na igreja que eu fazia parte, a pastora presidenta, é presidenta que chama? Ela dizia que interpretava as línguas dos anjos, e eu dizia, meu pai. Aí tinha uma irmã também que dizia que entendia os idiomas, os mistérios. Eu dizia, meu pai do céu, se eu estiver falando alguma besteira aqui, essa irmã que diz que interpreta as línguas, ela vai me entregar. E aí a casa vai cair para o irmão Elcio. Porque o irmão Elcio é visto aqui como um pregador. O irmão Elcio é visto aqui como homem dos mistérios das línguas, da Labachúria. E se essa irmã aí começar a dizer aí, traduzir que eu estou falando coisa com coisa sem coisa alguma. Mas não, irmã. A mentira era tão grande que a irmã confirmava aquilo que eu estava falando. Eu falei, não é possível. Não é possível. É como o nosso amado irmão Aldo, vou dar nome. O nosso amado irmão Aldo, hoje se reúne aqui comigo em graça, se reúne conosco, se reúne aqui através da plataforma com os irmãos aqui em graça. O abençoado foi fazer um curso de teologia e disse que para receber o diploma tinha que falar em língua. O camarada pagou caro. E disse, bom, para receber o diploma eu vou ter que falar uma Labachúria. E aí disse, não, irmão, vai embolando a língua aí, vai dando glória, uma hora tu fala. Aí o irmão disse, vou ver se isso é verdade. Diz que o irmão fez, aí disse que o professor, né, aquele que estava avaliando lá a prova lá no seminário, disse, pronto, foi batizado com o Espírito, recebeu o diploma, já fala em língua. Aí o irmão Aldo chegou assim e disse, rapaz, então é assim, é? Quer dizer, eu falei uma mentira aqui, uma baboseira, só para ver se isso tinha sentido. E eles confirmaram que isso é uma mentira. Sabe o que foi que o irmão fez? Rasgou o diploma. Hoje congrega conosco em graça porque abriu mão da tradição religiosa. Mas tem gente que não abre não, irmão. Sabe que é engano. Sabe que o Espírito está falando aí no profundo e no oculto. Mas não quer abrir mão do sistema. Porque isso chama atenção. Olha lá, abençoados. Por favor, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 38. Livro histórico de João, capítulo 19, 38. Olha aquele que não quer abrir mão da tradição religiosa. Livro histórico de João 19, 38. Depois disto, depois da sepultura de Jesus, né? Depois disto, José de Arimateia, aí está aqui entre parênteses, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe
permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Vocês perceberam aqui? Perceberam? Vocês perceberam que vocês têm a mente aberta. Vou ler novamente. João, para aqueles legalistas e para aqueles falsos irmãos em graça que não querem abrir mão da tradição religiosa. Presta atenção. João, capítulo 19, versículo 38. Depois disto, depois da morte de Jesus, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus. Ele era o quê? Ele era discípulo de Jesus. Mas ele era discípulo de Jesus secreto, em oculto, escondido. Por quê? Por medo dos judeus. Ele foi e rogou a Pilatos para que Pilatos permitisse que ele tirasse o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu, então ele foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 39. Foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente foi ter com Jesus à noite, levando também 100 arretéis do composto de mirra e óleos. Observe esses dois personagens. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo do judeu, por medo da tradição judaica, por medo da tradição religiosa. Ele não queria se expor. Ele cria em Jesus, ele cria na mensagem de Jesus, ele cria no sacrifício de Jesus, ele acreditava nos feitos de Cristo, mas ele não queria se expor porque ele tinha medo dos judeus. Então ele preferia ser discípulo de Jesus secretamente para não se expor para os judeus, porque ele não queria abrir mão da tradição religiosa. Da mesma forma, Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite. E ele foi ter com Jesus à noite por quê, irmão Elcio? Porque ele não queria se expor. Então ele foi à noite, nas ocultas, falar com Jesus, porque ele cria que Jesus era vindo do Pai. Aí Jesus disse: você tem que nascer de novo, Nicodemos, porque você até crê, mas você não quer abrir mão da tradição religiosa. Você até crê, mas Nicodemos não queria abrir mão de ser chamado príncipe dos judeus. Muita gente até crê na graça, mas não quer abrir mão dos templos, não quer abrir mão dos dízimos, até sabe que dízimo não é dinheiro, mas não querem pregar nas suas reuniões. Ou seja, o povo está dando dízimo, e eles sabem que o povo está dando dízimo, mas eles não ensinam acerca do dízimo. E quando você pergunta, eles dizem assim: não, aqui a gente não cobra dízimo não. Não cobra, mas também não ensina. Então o povo que vem do sistema religioso passa a dar o dízimo porque é uma tradição religiosa, achando que em graça tem dízimo. Por quê? Porque infelizmente aquele que deveria ensinar não ensina. Eu já recebi muitos irmãos que vieram do sistema. E os irmãos diziam: irmão Elcio, e o que é que eu faço? Lá eu dava o dízimo, e aqui eu faço o quê? Eu falei: não, aqui você não vai dar o dízimo. E detalhe, a oferta não é também forçada não. Aqui o que existe no nosso meio aqui é um acerto entre irmãos para a gente manter um aluguel, manter uma internet, manter uma energia, comprar um equipamento que às vezes é caro e a gente não tem condição. Eu não tenho condição de tirar do meu bolso para comprar. Então existe aqui uma sinceridade entre irmãos. Os irmãos ajudam quando querem, com quanto podem ajudar, e se vão ajudar, é uma questão de cada um. É voluntariamente. Então muitas pessoas chegaram: mas eu posso dar como dízimo? Não, querido, a gente não recebe dízimo e a gente é para a palavra ensinando. Agora não, tem lugar aí que o povo está dando dízimo sem saber. Mas quem prega sabe. E deveria estar ensinando isso para as pessoas. Um irmão chegou para mim na nossa comunhão e disse assim: irmão Elcio, se eu fosse o Senhor, eu parava de ensinar sobre o dízimo. Aí eu perguntei para ele: por quê, irmão? Ele disse: olha, irmão, porque nós já sabemos que em graça não tem dízimo. Mas se o senhor ficar falando que dízimo era da lei, que dízimo era dos judeus,
As pessoas não vão querer ofertar e aí você vai passar dificuldade para pagar o aluguel desse espaço. Sabe o que foi que eu falei para o irmão? Que o irmão me corrija se estiver assistindo essa live. Que o irmão comente se estiver assistindo essa live. Falei para o irmão, querido, a verdade tem que prevalecer. Disse Paulo em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nós vamos sempre ensinar que dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia e sempre foi para os judeus. Jesus não pediu dízimo. Mateus 23:23, Jesus falou sobre o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. E falou para os fariseus hipócritas. Tá bom? Então, se eu fosse usar de malícia, é verdade, a gente não cobra dízimo, mas eu vou ficar quieto, porque quem chegar vai dar oferta ou vai dar dízimo como oferta. Eu disse não, de jeito nenhum, a gente passa perto, se for preciso, fecha o espaço. Se a gente não tiver condição de manter o espaço físico, a gente fecha o espaço. Mas eu não vou enganar ninguém para dar dízimo incubado. Isso é malícia, dar dízimo incubado, sabendo da verdade e não quer ensinar para o povo de Deus, tá bom? Esse é o meu posicionamento e é o posicionamento de muitos outros irmãos que ministram o Evangelho da Graça e vocês sabem quem são. Entenderam, abençoados? A verdade de Deus, ela tem que prevalecer. Queridos, nós fomos arrancados de um sistema religioso, vamos chegar na graça agora e camuflar? Não, vou tirar isso, vou tirar aquilo, mas isso eu deixo. Vamos fermentar? Não, isso aqui eu tiro porque tudo bem, mas aqui eu não tiro não, irmão. Aqui eu não tiro não. Irmão, eu posso até tirar isso, mas abrir mão de ser chamado de pastor, não posso. Irmão, eu posso tirar aquilo, mas abrir mão de chamar esse templo aqui de casa de Deus para as pessoas não quererem vir, eu não posso. Eu sinto muito, abençoado. Um pouco de fermento estraga toda a massa. É melhor, escute bem o que eu vou dizer, é melhor estar no sistema enganado do que estar na graça camuflado. É melhor estar no sistema enganado do que na graça camuflado. Entendeu? Ah, irmão, você falou do dízimo e as ofertas. Oferta também. Oferta na Bíblia não era dinheiro e não era para o pregador. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, Deus ama quem dá com amor e alegria, no contexto Paulo estava falando de donativos, alimentos para os cristãos pobres. Paulo não estava pedindo dinheiro para ninguém, tá bom? O que nós entendemos e nós utilizamos alguns textos soltos de Paulo fora do contexto é para dizer de fato que a alma que é generosa, essa alma que é generosa, essa vida que é generosa, agrada a Deus. Deus se agrada da generosidade em qualquer aspecto. Não é apenas no aspecto de você ajudar para manter um espaço, ajudar para manter alguma coisa. Em todos os sentidos, quando você é generoso para ajudar o órfão necessitado, o irmão ali do seu meio ali, que se reúne ali com você, Deus se agrada, irmão. E é isso que nós devemos praticar. A única igreja, disse o apóstolo Paulo, que ajudou Paulo, a pessoa do Paulo, foi os filipenses. No capítulo 4, no versículo 11 e diante, Paulo disse, olha, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho, não estou aqui pedindo nada para vocês, eu sei ter fartura, sei padecer necessidade, tá? Em tudo eu estou habilitado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei passar privacidade. Meu irmão, você está falando aqui para uma pessoa que já passou fome na vida. É comigo mesmo, irmão Elcio. Eu já aprendi, meu irmão. Eu vou fazer 40 anos mês que vem. Mas nesses 39 anos, 18 anos de vida entre o sistema religioso e a graça, não, 18 anos foi só do sistema, agora quase 7 anos vivendo o Evangelho da Graça, já passei dificuldade, já passei aperto. Mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, eu sempre vi o agir de Deus na minha vida, mesmo no sistema religioso, porque havia no meu coração gratidão sempre ao Pai, por todos os momentos. Aí agora que eu vou usar de malícia, agora que eu vou usar não, irmão, de engano, não vou, de jeito nenhum. Então, os irmãos que se reúnem conosco sabem, oferta não é dinheiro na Bíblia, não. O pessoal de Filipenses ajudou sim o ministério de Paulo, mandou provisão para Paulo. Paulo estava passando dificuldade. Paulo disse, olha, só vocês
se condoeram da minha situação, só vocês tiveram o zelo de observar que eu estava passando dificuldade, e vocês enviou não uma vez, mas 2 ou 3, por mão de Epafrodito aí para me ajudar. Obrigado. E aí Paulo libera uma palavra profética sobre a vida daqueles irmãos. Meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus. Entendeu? Mas Paulo não estava ali pedindo oferta, Paulo não estava... Os irmãos cooperavam no ministério de Paulo, porque sabia que Paulo precisava, sabia que Paulo estava ali passando lutas, e os irmãos generosamente, voluntariamente se colocaram à disposição. É assim que deve ser na graça. Eu e você, nós, nos colocarmos voluntariamente para ajudar dentro da capacidade, dentro da condição de cada um. E ponto final. Entendeu, abençoado? Então José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas em oculto, porque ele tinha medo de abrir mão da tradição, porque ele tinha medo dos judeus. Lembra de João 9? Aqui mesmo no livro histórico de João 9, eu não vou ler. Aquele jovem que nasceu cego, e aí os sacerdotes disseram, quem te curou? Ele disse, olha, o Jesus me curou. E aí os judeus ficaram furiosos, chamaram os pais do jovem, está lá em João capítulo 9, chamaram os pais do jovem e disseram assim, é verdade que esse menino é seu filho? Eles disseram sim. Ele nasceu cego? Sim. Ele agora enxerga? Sim. Aí os fariseus começaram a pressionar. Sabe o que foi que os pais disseram? Pergunte a ele. O nosso filho tem idade para responder por si. Mas os pais não queriam se comprometer porque os judeus já haviam ameaçado expulsar qualquer um da sinagoga que confessasse que aquele jovem tinha sido curado por Jesus. É assim ou não é? Existem muitos hipócritas religiosos que quando você começa a viver a verdade, eles te ameaçam expulsar dos cargos, lá daquilo que você está fazendo na instituição religiosa deles, porque eles vão colocar regras. Aqui é assim, é assado, mesmo você sabendo que aquilo é um engano, eles vão dizer, se você não aceitar as diretrizes, as normas que nós estamos colocando, pode cair fora. Aqui você não fica. Agora corta aqui para mim. E muitos estão vivendo assim, em graça. Sabe que tem fermento. Sabe que tem dedo do homem. Sabe que tem manipulação. Mas não quer abrir mão. Por quê? Porque toca na igreja. Porque tem uma oportunidade na igreja, porque é chamado de presbítero na igreja, porque senta no lugar de honra na igreja. Queridos, ou você está na graça ou você está no sistema religioso. Não vou dizer nem na lei, porque a lei não vigora. Lei era lá no tempo de Moisés. Ou você está vivendo o evangelho da graça, ou você está vivendo o sistema religioso. Não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao Senhor do sistema, que é o homem, que é o pastor presidente, e servir ao Cristo ressuscitado mediante o evangelho da graça de Deus, tá bom?